Que foi? Quer o quê? Ajuda ali, por favor, Lu. Já abri a live aqui. Já vai, mãe, peraí. É o que, Dani? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Boa noite, Cleide. Boa noite, Cleide. Quem mais tá aí? Dá uma boa noite aí, por gentileza. Como é que tá aí a imagem, o som? Tá dando pra me ouvir legal? Deixa eu sair de trás, né? Captou eu? Não. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Pega aí, Lu, o pequenininho. Vem Jesus. O celular pequenininho. Vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Sol? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Boa noite, Anne Mota, Manu Mota. É isso aí. Vai chegando aí, pessoal. Já 2 semanas. Ah, domingo. Dona Luz tá aí já? Não. Deixa a Dona Luz chegar então pra falar. Dona Luz puxou minha orelha domingo, gente. Foi mesmo, verdade, de manhã. Deus deve tem 2 semanas que você não abre a live. Realmente, gente, me perdoem, viu? 2 semanas sem bater um papo com vocês. Mas é assim mesmo, a vida é corrida. E aí, às vezes, a gente faz um plano, né? Faz um cálculo, às vezes não dá tempo. Mas é assim mesmo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz o quê? Por tudo dai... Quem sabe responder aí? Por tudo dai o quê? A Bíblia fala um versículo sobre isso. Por tudo dai graças. Por tudo dai graça. É desse jeito mesmo. É desse jeito. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Seu Carlos, boa noite, seu Carlos. Seu Carlos, Anne Mota, Manu Mota. Vi mais alguém aqui também. Quem é mais que tá aí, gente? É Cleide Aquino. Que bom, não tô sozinha. Glória a Deus, né? Então vamos orar, né? Para que nós possamos estar dando início aqui à palavra. Ia botar aqui um louvor, mas nem vou colocar porque também não quero demorar muito. Quero ser bem objetiva, rápida, dinâmica e objetiva. E vamos orar então para que Deus faça segundo a sua vontade, não a minha, né? Não a minha. Tá dando para ouvir bem aí? Alguém pode me responder? Como é que tá aí o som? Como é que tá a claridade? Tá boa? Alguém pode falar se tá bom aí ou não?
Que já teve um dia aqui de eu ficar aqui falando, as pessoas não estarem me ouvindo, gente. Isso. Obrigada, Manu. Ótimo. Pronto, minha irmã. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Então vamos orar, tá certo? Oh, glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui mais uma vez na tua presença para fazer a tua vontade, para assim Deus estar aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Deus querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Deus, eu te peço que o Senhor venha, Pai, sobre mim com uma unção, Pai, para que eu possa estar, Senhor, falando exatamente aquilo que o Senhor quer passar para o teu povo, para as pessoas que estarão ouvindo, meu Pai. Ah, Deus, prepara o nosso coração, prepara os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer falar. Senhor Deus, mais uma vez eu estou aqui, Pai, como um vaso nas tuas mãos. Me usa, Deus, segundo a tua vontade. Meu Pai, que a partir desse momento, Senhor, que o Senhor possa estar me usando tremendamente, Senhor, para falar ao teu povo, Pai, porque eu não sei o que eles precisam ouvir, eu não sei da vida de nenhuma dessas pessoas que estão nessa live, mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades, e por isso eu te peço, Deus, vai de encontro, Deus, nesse momento, à necessidade de cada um. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero estar hoje aprendendo um pouco mais da palavra de Deus no livro de Eclesiastes, né? Eu falo aprendendo mais porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende um pouco. Muitas vezes a gente passa por algum versículo e a gente já leu várias vezes, né? E de repente você lê aquele versículo, e aquele versículo ali soa de uma maneira diferente, né? O Espírito Santo, ele traz uma revelação, né? Diferente daquela que você já tinha muitas vezes ouvido pregar, muitas vezes você já pregou, às vezes Deus quer trazer algo diferente, né? E é isso que eu espero do Senhor, né? Nesta noite para nós, né? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, eu preciso ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que vocês também que estão aí também precisam muito ouvir a voz de Deus. Então eu quero ler aqui no livro de Eclesiastes. Quem tiver uma Bíblia aí, por favor. Pode estar abrindo a sua Bíblia para estar assim, acompanhando junto comigo. Meu cachorro está querendo aqui, acho que está querendo aparecer aqui, não é possível, né, Guess? Tô de olho em você, fica aqui junto, vovó. Eclesiastes capítulo 11. E o verso, a partir do verso 1. Quero ler alguns versículos aqui. Não pode, B, não pode não. Vovó tá falando aqui. A partir do versículo 1 de Eclesiastes, fala assim, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha que coisa, né, gente? Presta atenção bem o que a palavra de Deus está falando. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí o versículo 2 diz assim, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que foi, B. Ele não está entendendo nada aqui. Repartes com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aí eu quero pular aqui no versículo 4, que diz assim, quem observa o vento nunca semeará, né? E o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, esse versículo ele fala da lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Começa assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Guedes, boa noite, minha irmã. Depois de muitos dias o achará. E fala assim, e depois de muitos dias achará, e aí então você faz o quê? Você reparte. Olha que coisa tremenda, gente. Eu meditando aqui nesse texto, eu pude entender algo assim muito, muito relevante, muito importante, né? Lança o teu pão. Você pega um pedaço de pão, pega um pedaço de pão e coloca dentro de um copo com água. Faz essa experiência. Pega um pedaço de pão
e coloca dentro de um copo com água. Esse pedaço de pão, em alguns minutos, ele já não vai ser mais o mesmo pedaço de pão. Alguém aí saberia me responder por quê? Se eu pegar um pedaço de pão e colocar em um recipiente com água, né? Então, em alguns minutos, nem precisa muito tempo, para esse pedaço de pão não ser mais o mesmo pedaço de pão. Quem aí sabe me responder por quê? Alguém sabe? Vamos ver aí, gente. Participa aí, eu gosto que vocês participem. Por que será que se eu pegar um pedaço de pão e botar ele na água, em alguns minutos ele já não vai ser mais o mesmo pedaço de pão? Não vale dizer que é porque tá molhado, tá, gente? Por favor, né? Não vale dizer isso. Ninguém vai arriscar? Sério isso? Eu não acredito, vocês não vão participar. Participa aí, gente. Por quê? Pega um pedaço de pão, coloca na água. Em alguns minutos ele já não é mais o mesmo pedaço de pão. Por quê? Ninguém vai arriscar, não? Responder? Porque ele vai estar inchado, irmãos. Ele incha e ele cresce. E olha o que a palavra de Deus está dizendo. Lance o teu pão. Quando a palavra de Deus fala de pão, eu entendo como está falando de quê? De sustento. De área financeira. Exatamente, Eli. Parabéns, Eli. Chegou aqui atrasado, né, Eli? Mas chegou. Exatamente, Eli. Porque você pega um pedaço de pão, você coloca um pedacinho de pão na água, ele vai inchar. Então, em alguns minutos, ele já não vai ser mais o mesmo. E olha o que a palavra de Deus está dizendo, gente. Lance o teu pão, o teu sustento, sobre as águas. Que água? As águas da obra de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela nos garante que depois de algum tempo nós o acharemos esse pão. Mas olha que interessante que a palavra de Deus está dizendo. Depois que você achar esse pão, ou seja, a lei do retorno, esse pão que você lançou, ele vai ter retorno para você? Aí ele já não vem mais como o mesmo pão que você lançou. Ele vem em um tamanho, uma quantidade em que você vai ter para fazer o quê? No versículo 2 diz o quê? Quem tiver a Bíblia aí pode ler, por gentileza. Quem pode me responder? Depois que você lançar o pão sobre as águas, ele já não vem mais o mesmo, porque ele vem maior. Aí então você vai ter até para repartir. Olha que coisa tremenda. E, gente, acredita, isso não é mentira, não. Quantas pessoas que nós conhecemos que vêm para o reino de Deus, que vêm para fazer a vontade de Deus, e muitas vezes não tem nenhum pão para comer em casa. Que não tem de onde tirar o próprio sustento. Muitas pessoas vêm assim. E a gente vê que depois de um tempo, essa pessoa começa a prosperar, essa pessoa começa a ser fiel nos dízimos, essa pessoa começa a ofertar, mesmo no pouco, mesmo tendo pouco, e de repente essa pessoa tem condições até de estar ajudando na igreja. Isso aí nós vemos isso aí direto. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu lembro quando eu fui logo, quando eu me converti logo, em um dia que estava tendo né, que foi ministrado sobre dízimo e oferta. Eu não tinha dízimo nem oferta para ofertar, né? Mas eu tinha só R$2. Eu tinha só R$2. Mas eu vou contar essa história aqui para vocês. E aí eu peguei aqueles R$2 que eu tinha e eu ia ofertar. E aí, quando uma pessoa estava do meu lado,
né? Tirou assim o se era a oferta daquela pessoa. E diante daquele dízimo que eu estava vendo que aquela pessoa ali estava ofertando, eu fiquei envergonhada. Eu tive vergonha de depositar os meus únicos R$ 2 que eu tinha. Eu tive vergonha. Eu falei, oxe, eu pensando, né? Você vê quanta imaturidade. Tanta imaturidade. Eu pensei, não, eu não vou. Se as pessoas estão ofertando tanto que a pessoa está ofertando, eu vou pegar e vou ofertar só R$ 2, né? Isso aí não. O que é que meus R$ 2 vai fazer perto de quem está ofertando tanto? Um pensamento totalmente errado, igreja. Totalmente errado. Sabe por quê? Porque é no pouco que Deus vê e que Deus vai te abençoar. É no pouco. É na sua fidelidade no pouco que Deus vai te colocar no muito. E a gente vê aqui claramente a palavra de Deus dizendo, lança o teu pouco. Lance aquilo que você tem sem medo. Sem medo, sem receio. Porque você lançar o seu sustento é um ato de fé. E a palavra de Deus está garantindo garantindo a lei do retorno. Logo, depois de um tempo, você vai achar. Aquilo que você está lançando, você vai achar. Mas você não vai mais achar do mesmo jeito que você lançou. Porque você vai poder o quê? Repartir. Reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, quando você reparte, se caso vier algum mal sobre a terra, esse mal não vai te alcançar. Sabe por quê? Porque você semeou a semente certa. Você fez a semeadura correta. Então não tem como você, se você colheu, você plantou bondade, você não vai colher maldade. Porque quem planta abacate não colhe melancia. Quem planta feijão não vai colher amendoim. Não vai colher milho. Porque nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então aqui nesse texto a palavra de Deus está falando claramente da lei da semeadura. Lança o teu pão. Lança o teu sustento. E depois de alguns dias, você vai achar. E aqui no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, quem observa o vento nunca semeará. E está dizendo claramente para mim e para você, não olhe as circunstâncias. Não olhe as dificuldades. Não olhe a situação. O vento está soprando o contrário. Mas não olhe para o vento. Faça a semeadura correta. Faça a semeadura certa na hora certa. E depois de um tempo, essa semeadura vai voltar para você. E semear, fazer boas semeaduras, irmãos, é uma questão de escolha e de fé. É interessante que lá no livro de Hebreus, capítulo 1, deixa eu ler aqui com vocês, Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, e o verso, Hebreus, capítulo 11, desculpa, Hebreus 11, e o verso 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando você lança, né, o seu sustento, quando você lança o seu pão, é um ato de fé. Você está semeando e você está esperando, né, aquele retorno. Você tem certeza que haverá um retorno. Semear é um ato de fé. Então, irmãos, quando você semear, acredite na lei, seja lá o que for, irmãos. Eu não estou falando só da semeadura na área financeira, mas é em tudo a nossa vida. Se eu semear o bem, eu vou colher o bem.
Se eu puder ajudar alguém, eu vou. É claro que no momento que eu precisar, eu vou achar alguém que me ajude. E é desse jeito que funciona. Então não tenha medo de semear. Não tenha medo de lançar. Não tenha medo de se lançar. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Lança o teu pão. Lança o seu sustento. E depois de um tempo você vai achar, mas você não vai achar mais da mesma maneira que você lançou. Você vai achar de uma maneira que você vai poder repartir. Você vai poder compartilhar as bênçãos do Senhor. Você vai poder compartilhar para outras pessoas aquilo que o Senhor fez na sua vida. Lança. Lança o teu pão. Eu quero ler também no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso 6 e 7. Diz assim. 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propõe o seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, a questão de semear é uma questão de escolha. Você escolhe a que você vai semear. Semear muito ou pouco é questão de escolha, mas uma coisa é certa, você semeando pouco, você semeando muito, o retorno é certo. Quando você semeia, você está falando com Deus, Deus, eu acredito na tua palavra. Quando você semeia, irmãos, no reino de Deus, você está falando para Deus, Deus, eu acredito nisso aqui que é pregado. Eu acredito na mensagem que eu ouço nesse lugar. Eu acredito naquilo que está escrito na tua palavra. Então eu acredito que quando eu semear, quando eu plantar a semente, eu tenho certeza que é uma questão de tempo e essa semente voltará para mim. E eu prego isso, irmão, sem medo de errar. Eu prego isso com toda a certeza do mundo, porque eu vivo isso. Porque eu vivo isso. Então eu tenho vivido cada dia da minha vida as providências de Deus, o prover de Deus. Então é isso que nós estamos dizendo quando a gente semeia no reino de Deus. É isso que nós estamos falando para Deus. Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito na tua palavra. E eu quero ver que o teu reino cresça na terra. Eu quero ver outras pessoas sendo alcançadas. E para a gente ver pessoas sendo alcançadas, irmãos, nós precisamos ser fiéis. Precisamos abençoar a casa de Deus. Semear. Semear para que nós possamos colher e as nossas colheitas venham a ser tão boa ao ponto de nós termos para repartir, para abençoar outras pessoas. É isso que eu profetizo nessa noite para a minha vida e para a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, irmãos, deixemos de lado o medo. E deixemos de lado os comentários que são feitos muitas vezes em relação que o inimigo usa pessoas para fazer. Para tirar as pessoas do foco. Porque Deus quer que você sejamos abençoados em todas as áreas. Mas tem uma área que nós só vamos ser abençoados se nós formos fiéis.
Na área financeira, as bênçãos do Senhor virão quando nós somos fiéis. E Deus não quer conceder, Deus quer que sejamos fiéis em todas as áreas. É interessante que quando o povo de Israel, quando Deus escolhe Moisés ir para o Egito e falar com Faraó, né? E aí Faraó começa a tentar negociar com Moisés. Glória a Deus que Moisés foi sábio. Glória a Deus que Moisés foi muito sábio quando estava negociando. Porque nós temos que ser sábios, viu, irmão? Porque olha o que o inimigo tenta nos passar rasteira, né? O que o inimigo tenta nos passar rasteira, né? Para ganhar, né? Para ter vantagem sobre nós. Mas Moisés foi muito sábio quando o Faraó fala para ele: Moisés, vamos fazer o seguinte? Eu vou liberar uma parte do povo. Ah, Deus falou com Moisés: Moisés, vai, diga para ele que é para liberar o povo todo, não? Aí ele vai tentar negociar com Moisés e fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte. Vou liberar uma parte do povo e vai só os homens e as mulheres, fica as crianças. Eu deixo livre os homens e as mulheres e as crianças. Moisés falou: não. A ordem de Deus é que você liberte homens, mulheres e crianças e tudo que é do povo. Aí ele fala assim: Moisés, olha a história de Faraó. Moisés, então vamos fazer o seguinte. Então, eu vou liberar então, vou deixar aí os homens, as crianças, as mulheres, mas ficam os animais, ou seja, a área financeira. Ficam os animais. E é interessante a resposta de Moisés, que eu amo, né? Que Moisés fala assim: olha, nenhuma unha, Faraó. Nenhuma unha ficará no Egito. Então, irmãos, nós precisamos determinar isso. Que não deve ficar nenhuma unha nossa no Egito. Nenhuma unha nossa nas mãos do inimigo. Não. Nossa área financeira tem que ser liberada. Nossa saúde tem que ser liberada. Entendeu? Tudo, nossos filhos no reino do Senhor. Então nós precisamos estar profetizando isso diariamente. Precisamos estar determinando isso diariamente. Nenhuma unha nossa fica no Egito, nenhuma unha nossa fica escravo do inimigo. E muito menos, irmãos, a nossa área financeira. Porque quando a área financeira de uma pessoa está nas mãos do inimigo, é a chave que ele quer, irmãos. É a chave que ele quer. Sabe para quê? Para ele entrar e fazer uma devastação na família. É a chave, é a arma que o inimigo quer nas mãos. Para entrar e destruir a família. Porque sem dinheiro, sem finanças, começa a ter as briguinhas entre os casais. Começa a ter as briguinhas entre os filhos. Começa a ter as briguinhas. Porque essa é a vontade do inimigo. Mas, irmão, nesta noite eu estou aqui para declarar que a vontade do inimigo é sim matar, roubar e destruir. Roubar sua área financeira. Roubar sua saúde. Roubar sua paz. Mas a vontade de Deus, que está acima de todos, a vontade de Deus é que eu e você tenhamos vida e a temos em abundância. E a temos com qualidade. Essa é a vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso. Nenhuma área nossa, nenhuma área fica na mão do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 30. Tá, irmão? Não tomar o tempo de vocês mais não. Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30 e o verso 15. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, fica bem à vontade.
Olha só, versículo 15, capítulo 30, verso 15, assim. Eis que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor Deus, que ande nos teus caminhos e que guarde os seus mandamentos. Ou seja, irmãos, o bem ou o mal é uma questão de escolha. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, eu estou colocando diante de você. Estou colocando diante de você o bem e o mal. Qual semente você vai escolher para plantar? Qual semente você vai escolher para semear? É uma questão de escolha. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos entender que nós precisamos escolher. Escolha o bem. Que escolhamos fazer o bem. Eu e você. Que escolhamos fazer o bem sempre. Fazer as coisas com sabedoria. Fazer as coisas com direção de Deus. Porque quando nós fazemos as coisas com direção de Deus, não tem como dar errado. Escolher sempre pelo bem. Ter cuidado com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas vão determinar o nosso amanhã. A escolha que eu faço hoje determina o meu amanhã. Então eu e você precisamos determinar e escolher o bem. Está aí diante de você, a palavra de Deus está dizendo. Está aqui diante de você. Escolha. Escolha o bem ou escolha o mal. Qual é a semente que eu vou escolher nesta noite? A bênção ou a maldição? Qual é a semente que eu escolho? Louvado seja Deus. Quais as sementes eu estou plantando no meu relacionamento? Qual a semente eu estou plantando no meu trabalho? Né? No relacionamento com os filhos, com os vizinhos, com a família, nas finanças. Qual semente eu estou plantando? A semente que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Como é que eu estou lidando com o meu relacionamento conjugal? Faço uma pergunta para você. Qual semente você está plantando no seu relacionamento? Para amanhã você ter um casamento melhor. Porque o que eu plantar hoje é o que eu vou colher amanhã. Qual semente eu estou plantando no meu relacionamento conjugal? Então, qual é a semente que eu estou plantando no meu trabalho? Será que a semente que eu estou plantando hoje no meu trabalho vai me levar a ter sucesso? Será que a semente que eu estou plantando hoje no meu trabalho vai me levar a ter uma... Por favor, como é que chama quando a pessoa subir de cargo? A semente que eu estou plantando vai me levar a subir de cargo? Ou a semente que eu estou plantando hoje vai me levar daqui a alguns dias a ficar desempregada? No meu caso, que sou autônoma, qual é a semente que eu estou plantando hoje? Para amanhã eu ser mais próspera, ter mais sucesso financeiro, ter mais clientes? Ou eu estou plantando uma semente que vai fazer os meus clientes os únicos que eu tenho que fugir? Estou trabalhando certo ou estou trabalhando errado? Qual é a semente que nós estamos plantando? Né? Faça uma autoanálise aí. Quais são as sementes que está plantando? Escolhe entre o bem ou o mal. A semente que eu plantar hoje é o que eu vou colher amanhã. Qual semente eu estou plantando com os meus filhos, gente? Eu estou plantando uma semente que vou deixar meus filhos mais amáveis, mais carinhosos. Estou plantando uma semente que vai trazer mais os meus filhos para perto, né? Ou eu estou plantando uma semente que vai afugentar. Essa é a palavra de Deus para nós. Escolhe entre o bem e não o mal. Qual semente eu estou plantando com a minha família? Gente, eu nem te conto como eu estou feliz. Estou muito feliz em questão família. Estou muito feliz porque estou vendo assim um agir de Deus tremendo, assim, tremendo família. Que até pouco tempo estava um caos.
Todo mundo brigado, todo mundo de mal, né? E eu tô vendo assim, meu Deus do céu, eu tô pasma, sabe? De ver o que Deus está fazendo. Hoje mesmo, alguns de meus irmãos, inclusive irmã que eu não falava há muito tempo, não falava comigo, hoje veio na minha casa, né? E ficamos aqui, batemos um papo muito bom, né? Por quê, irmãos? Porque eu passei a entender a importância, o quanto que é importante o relacionamento familiar. Tem muitas vezes que engolir sapo? Tem. Tem muitas vezes que ver coisas e fingir que não está vendo? Tem. Tem muitas vezes que concordar com que você não está afim de concordar, não está afim de aceitar. Mas para que haja paz, tem. Mas funciona. Funciona, irmãos. Louvado seja Deus, eu louvo muito a Deus. Então, qual é a semente? Por um tempo atrás eu andei plantando uma semente muito ruim na área familiar, né? Mas Deus vai nos trazendo o entendimento. Porque quanto mais eu planto semente ruim, mais semente ruim eu colho. E não tem coisa pior, gente, do que Dona Lourdes. A Dona Lourdes puxou minha orelha domingo aí, gente. Viu, Dona Lourdes? Hoje eu tô na live, tá vendo? Ela falou, já tem 2 semanas que você não abre a live. E eu tava te procurando. Obrigada, irmã Lourdes, viu? Obrigada pelo carinho. Inclusive, obrigado também pela irmã Anne. Por vocês, né, gente? Que muitas vezes vai no meu privado e deixa lá uma palavra de carinho, né? Teve uma irmã que, nossa, fez um comentário muito maravilhoso no privado, no WhatsApp. E eu fiquei assim, falei assim, é Deus purinho, irmão, porque é Deus, gente, entendeu? É Deus. Jumenta com Jesus é uma jumenta com Jesus. Mas se Jesus sair, fica só a jumentinha. Então, que Jesus continue na vida, né? Que Jesus continue nas nossas vidas, né? E continuando, então, quando eu estava falando, quanto que é importante o relacionamento familiar. Por um tempo, eu não valorizava muito isso. Eu tinha o meu jeito de ser e as pessoas tinham que me engolir como eu era, né? Eu falava coisas que vinham na cabeça e não queria saber, né? O jeito que falava e tal. E muitas vezes plantava semente ruim no meio da família. E plantando semente ruim, o que a gente faz? Colhe também semente ruim, né, gente? Vai colhendo, né? Vai colhendo e vira aquela bola de neve, né? Vai plantando ruim e colhendo ruim também. Mas Deus tem sido maravilhoso conosco, né? E também sobre, né, família e os vizinhos também, gente. Importante, né? É importante ter uma boa vizinhança. Ser um bom vizinho. É importante. E por que é importante? Porque você nunca sabe quando você vai precisar. Nunca sabe. É interessante que eu tinha aqui mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos aqui. E aí eu precisei de uma ajuda de um vizinho, 3 horas da manhã. Né? Eu liguei pro porteiro, perguntei se tinha alguém no condomínio que rodasse Uber, né? E um vizinho propôs a me ajudar. Então, assim, é importante, né, ter um bom relacionamento com os vizinhos, né? Um relacionamento de amizade com os vizinhos, porque você nunca sabe quando você vai precisar. E também a gente também tem que estar com o coração aberto também para poder ajudar quando os vizinhos precisam. Então, irmão, além da semeadura, lança o teu pão. Lança a sua semente. E é uma questão de tempo, essa semente ela vai voltar para você. E ela não vai voltar da mesma maneira que ela foi. Ela vai voltar sobrecarregada de bênção. De bênção, irmãos. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Então você lança o seu pão de um jeito, quando ele vem para você, ele vem de uma maneira que você pode até repartir. Depois reparte com 10, com 8, com 20. Sai repartindo, irmão. Quanto mais você reparte, cresce. Louvado seja Deus. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus ela é tremenda. E é isso.
Eu louvo a Deus pelas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, né, irmãos? Eu tenho certeza que cada um de nós temos bênção, temos milagres a contar. Abra sua Bíblia aí também no livro de Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6. Gálatas 6 e... Deixa eu acho aqui. Gálatas 6. Sim, achei. Gálatas 6 e o verso 7. A Bíblia é 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Deixa bem claro, não erre. Não se engane para o que Deus está dizendo. Não se engane. Não se engane porque ninguém engana a Deus. Deus não se deixa escarnecer. É para o que Deus está dizendo. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem, quando a palavra de Deus fala homem, está falando também da mulher. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, sabe o que é que está falando com a pessoa que semeia na carne? É aquela pessoa que semeia no momento de ira. Que semeia os frutos da carne. Então, qual é o fruto da carne? Aquela pessoa que semeia aquele fruto da carne, vai colher da carne. Vai colher da carne. Mas o que acontece com as pessoas que semeiam os frutos do Espírito? As pessoas que semeiam do fruto do Espírito vai ceifar o quê? Vida eterna. Eterna. Então, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para o tipo de semente que você vai plantar. Quero chamar a sua atenção para dizer que aquela semente que hoje eu e você estamos plantando, nós iremos colher. E que possamos estar plantando os frutos do Espírito. Se eu não me engano, está no livro de Gálatas. Deixa eu ver se acho. Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, se não me engano. Olha só aqui. Gálatas 5, verso 16. Verso 16, assim. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a corrupção da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito quer fazer o bem, a carne só quer fazer o mal. Então há aquela luta e nós precisamos vencer essa luta. O Espírito de Deus que está em nós precisa vencer essa luta. O que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, né? Inimizade, porfias. Então, a pessoa que semeia os frutos da carne, são essa semeadura que faz. As pessoas que estão semeando os frutos da carne, estão semeando isso aqui para colher. Olha o que, é que as pessoas vão colher. Olha só. Porque as obras da carne são o quê? Manifestas, as quais são o quê? Prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, né? Imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. São as sementes que as pessoas vão colher. Esses são os frutos da carne. E se eu semeio essas sementes ruins, eu só vou colher o mal, gente. Não tem como a pessoa semear essas coisas e colher o bem. Porque são frutos da carne. E a carne luta contra o espírito. Mas o que é que eu e você vamos escolher? Vamos ver? Vamos ver agora o que é que eu e você vamos colher. Porque é isso que nós estamos semeando. Nós estamos semeando no espírito. E quem semeia os frutos do espírito, vamos lá? O que é que a palavra de Deus diz? Mas, versículo 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade. Sabe o que isso quer dizer? Vida longa, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, os frutos do Espírito que nós precisamos plantar, que nós precisamos semear, para que nós venhamos estar colhendo a cada dia. Colhendo esses frutos em todas as áreas da nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, que possamos sempre escolher fazer o bem e fazer o melhor para Deus, entendeu? Porque nós semeamos os frutos do Espírito. Nós não vivemos mais na carne. Viver na carne é passado. Então, o que eu quero nesta noite deixar muito claro, deixar muito certo, que Deus, Ele tem bênçãos para mim e para você. Por quê? Porque nós semeamos os frutos do Espírito. Porque nós não temos medo de lançar o nosso pão. Nós não temos medo de semear. Porque quem semeia é um ato de fé. Quando eu e você mostramos ter fé, logo nós vemos o resultado da nossa fé. Porque Deus, Ele não deixa à toa uma pessoa que tem fé. Ele não deixa para trás uma pessoa que tem fé, uma pessoa que manifesta a sua fé. Então, quando eu pego e lanço o meu pão, quando eu pego e lanço, né, o meu sustento, eu estou demonstrando para Deus fé. Eu estou dizendo, Deus, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé na tua palavra, eu tenho fé no que é pregado, eu tenho fé nessa instituição que eu estou. Eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito. É isso que nós estamos falando para Deus. Então, irmão, prepara para colher, irmãos. Prepara o teu cesto, mas prepara um cesto grande, porque vem colheita aí para mim e para a sua vida. Prepara para colher, porque nós temos semeado bem, nós temos semeado bênção, nós temos semeado no espírito e não na carne. Então, irmãos, o momento é de colheita. Louvado seja Deus. É o momento de colher aquilo que você está plantando. Nós temos plantado no espírito. Nós temos plantado jejum, nós temos plantado oração, nós temos plantado busca, nós temos plantado ir ao templo, nós temos plantado adoração, nós temos plantado isso. Nós da comunidade cristã Rehobote temos plantado isso. Nos momentos difíceis, né? Com momentos muito difíceis que nós passamos aí para trás, mas nós não deixamos de plantar, não deixamos de semear. Então, irmãos, prepara para colher. Não tenha medo. Não tenha medo de colher. Prepara porque vem bênção por aí. De maneira que vocês vão ficar pasmos.
Sabe, irmãos? A palavra de Deus diz que estavam os discípulos todos no barco, né? E de repente, começa a ter uma grande tempestade. E nessa tempestade, começa todo mundo, claro, se desesperar, né? De repente vem um homem andando por cima das águas. O que é que eles fizeram? Se assustaram, tomaram um susto e falaram, é um fantasma. A solução diante deles, eles estavam achando que era um fantasma. A bênção, o milagre diante deles, eles estavam achando que era um fantasma. A solução ali, e eles estavam achando que era um fantasma. Eu quero falar uma coisa para você. No momento em que você começar a colher tudo que você tem plantado no reino de Deus, você vai falar, é um fantasma. É um milagre. Você vai dizer, não é possível isso. Mas eu quero falar para você, Deus faz. Ele faz. E Ele vai fazer. Ele vai continuar fazendo. Porque Ele é Deus na minha e na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga um amém. Quem recebe essa palavra, digita um amém aí em nome de Jesus. Quero ver se vocês estão mesmo ouvindo, se vocês estão realmente entendendo. Porque vocês precisam entender o que é que Deus está falando com você nessa noite. Nós precisamos entender o que é que Deus está querendo falar para mim e para você. Ele está falando, irmão, prepara o cesto, porque vem colheita para mim e para você. Prepara. Prepara. Amém, amados? Isso. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Entenderam direitinho? Amém. É isso aí. Então vamos orar, encerrar sobre essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra com certeza ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus querido, Pai amado, te dou graças, Pai, por esse momento. Ah, Deus, te agradeço porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor se fez presente, Senhor. Ah, Pai Santo, muito obrigado. Nós sabemos que não merecemos, Deus. Temos essa certeza que nós não merecemos nada. Mas também temos a certeza, Pai, que tudo é pela graça. E o Senhor tem demonstrado a tua graça. Deus tem demonstrado o teu amor cada dia. O teu amor, o teu cuidado por nossas vidas, meu Pai. Por isso estamos aqui, meu Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está nessa live. Meu Deus, cada irmão que entrou na live, talvez por algum motivo não pôde ficar, mas eu te agradeço. Ah, Deus, eu te peço, Pai, guarda a vida de cada um, Deus. E que se cumpra, Pai, aquilo que o Senhor falou aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Então, até a próxima sexta, se Deus assim permitir, né? Continue orando por mim. Às vezes acontece de não abrir a live, como a Dona Lúcia falou, que já tinha 2 semanas, né? Mas porque aí vou trabalhar e aí às vezes eu penso que dá tempo votar, né? Vou chegar a tempo e às vezes tem algum probleminha no trânsito e tal, e aí não chego a tempo. Mas, em nome de Jesus, de hoje a 8 estaremos aqui. Continue orando por mim. Coloca as tuas causas diante de Deus, tá bom, irmãos? Ó, coloca as tuas demandas aí diante de Deus em oração, tá bom? Que Deus venha estar falando conosco a cada dia, a cada culto que a gente assistir, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Deixa eu ver aqui, Eli Oliveira ficou até o final. Amém, minha irmã, assim seja mesmo. Eli Oliveira, Anne Mota, minha linda Aninha. Anne Mota, Manu Mota, quem é mais, Jesus? Dona Lurdinha, seu Carlos, obrigada pela presença de vocês. Maridão Luiz Arcanjo. Tem mais alguém? Se eu esqueci alguém aí, tá bom, gente? Perdoa. A Cleide também, tá bom? Se eu esqueci alguém, me perdoe em nome de Jesus. Ceia Guedes, tá bom? Até de hoje a 8 em nome de Jesus. Um abração virtual, tá bom? Um abração em nome de Jesus.
Eu evito, gente, para os cultos de domingo à noite, porque, gente, eu não sei, eu gosto de pegar as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de, sabe? E às vezes quando eu percebo, eu já abracei, já dei com a mão, e depois que eu lembro, gente, pandemia, meu pai. Mas eu sou assim, Deus deve ser Deus deve, né? E todos os dias tem reunião, tá bom, gente? Todos os dias na live. E presencial tem terça-feira, tem quarta quando a pastora Eunice, né? Se eu não me engano, terça agora é o bispo. E, enfim, quinta, pastor Jorge, eu, sexta-feira. Um abração, já estou passando do... E é isso aí. Deus abençoe a todos vocês.